Os saúdo, amados, com a paz do Senhor Jesus. Ezequiel, capítulo 14, livro do profeta Ezequiel, capítulo 14. Vamos fazer aqui um estudo da palavra de Deus. Estamos em falta, principalmente no livro do profeta Ezequiel e Daniel, mas nós vamos para frente. Nós vamos trazer, pelo menos dividido em 3 partes, todo o livro do profeta Ezequiel, mas esse capítulo 14 nos chamou muita atenção. O assunto, conteúdo, ídolo do coração. Qual seria, o que seria os ídolos do coração? Como é que é isso? Como é que funciona? Será que eu tenho? Será que você tem? Então, esse assunto é muito sério, é muito propício, principalmente para os momentos que nós estamos vivendo. É um momento de grande idolatria. Nós vamos abordar esse assunto e o capítulo começa assim, Versículo 1. Então vieram a mim alguns homens dos anciões de Israel e assentaram-se diante de mim. Se assentaram diante do profeta Ezequiel. E qual a intenção? Consultar o Senhor. Eles queriam consultar o Senhor através do profeta. Assim como a igreja se apresenta diante do Senhor através do pastor. O pastor está lá para ser o profeta e a igreja se apresenta. Assim, esses homens anciões, vamos dar uma pincelada que seriam os anciões de Israel. Isso começou em Moisés, 70 homens, 70 anciões, homens separados, dotados, e tinha um pouco a ver com a idade. Tinha um pouco a ver com a idade. Quer dizer que todos eles eram de cabelo grisalho. Essa história dos anciões começa em Moisés, justamente em Números, capítulo 11, versículo 16 e 17. Disse então o Senhor Moisés: ajunta 70 homens dos anciões de Israel, que sabes serem os anciões do povo e seus oficiais, e os trará perante a tenda da revelação, para que estejam ali contigo. Então descerei e falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti, porei sobre eles, e contigo levarão eles o peso do povo, para que tu não leves só. Então esses homens eram de alta responsabilidade. O Espírito de Deus que estava sobre Moisés seria tirado e passado para esses homens, esses anciões. E no Novo Testamento, só estou dando uma pincelada, porque esse assunto é muito abrangente, tem na Bíblia toda. Eles foram líder das tribos de Israel, e mesmo quando tinham os reis, ainda existiam os líderes tribais. No Novo Testamento, Jesus também faz citação sobre os anciões. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciões e dos principais sacerdotes e dos escribas, que fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse. Mateus 16, 21.
não para por aí. Nós vamos ver no livro de Apocalipse a citação dos 24 anciões. Apocalipse 4, 10 e 11. E os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam ao que vive pelos séculos dos séculos e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, nosso Deus, de receber glória, honra, poder, pois tu criaste todas as coisas por tua vontade existiram e foram criadas. Então, os anciões, líderes, hoje tem até denominações que os pastores, os líderes, são denominados anciões. Então, é autoridade. Quando se fala em anciões, na Bíblia se fala de autoridade, líderes de Israel. No caso hoje, são os pastores, as autoridades constituídas. Então, dando essa pincelada aí nos anciões. E a situação desses homens, nessa época, estava muito complicada. Porque, olha o versículo 3, Ezequiel 14, 3. Filho do homem, esses homens levantaram seus ídolos levantaram nos seus corações seus ídolos e puseram tropeço da sua maldade diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Aí é o que acontece. Acontece. As pessoas querem interrogar Deus. Agora, vamos trabalhar essa questão de ídolos, levantar ídolos. Esse é o ponto que nos vai despertar na atualidade. Muita gente vai ler e não vai entender o que seria o ídolo do coração. Calvino dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolo. Não foi Deus que disse, foi Calvino, mas eu concordo. É uma verdade, é uma realidade. O coração do homem é uma fábrica de ídolo. Então, Calvino dizia isso. Esses homens se apresentam a Ezequiel, mas os ídolos do coração estão em pé. Eles, pelo menos, devem estar caídos, derribados, mas estão em pé. É lá na frente, no capítulo 33, olha o que Deus diz a Ezequiel. Isso aqui é muito importante. Talvez você esteja nessa situação e os pastores, nós pastores, nós sabemos quando a ovelha está nessa situação. Porque os ídolos do coração estão em pé. E vamos trabalhar aí, vamos ver como é que é isso, como é que funciona. Mas, olha só, vê se você está nessa situação. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti, como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra.
ouve por ouvir. Pois com a sua boca professam muito amor, mas o seu coração vai após o lucro. Se a palavra não dá lucro, então não me interessa. Meu coração está atrás do lucro, do ganho. E trocando por miúdos, a dopamina. Nosso cérebro busca por prazer e satisfação. Então eu quero prazer, eu quero estar satisfeito. Aí o profeta continua: eis que tu és para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave e quem tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põe por obras. Ouve por ouvir. Deus está dizendo isso para Ezequiel no capítulo 33. Como ele disse, os homens de Isaías têm ouvidos, mas não ouvem. Como ele disse para Ezequiel lá no começo, você vai falar, mas eles não vão te ouvir. Porque os ídolos estão de pé. Agora vamos pensar um pouco sobre os ídolos do coração. No versículo 4, Deus diz assim: eles vêm a mim me consultar e eu responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Responderei a eles conforme a multidão dos seus ídolos. Então, aí Deus, no começo lá, disse: esse povo vai me consultar com esse montão de ídolo em pé no coração? Vamos aos Efésios 5. Porque bem sabeis isso, que nenhum murerengo, ou impuro ou avarento, o qual é idolatria, tem qualquer herança no reino de Deus. Grava bem isso aí. Avarengo, o qual é idólatra. Avarengo, o qual é idólatra. Grava isso. A avareza é idolatria. Vamos ver outro texto aqui. Examinai, pois, as vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, vil concupiscência e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, está bem nítido e bem claro que a avareza é idolatria. E o que é avareza? Apego excessivo. Então, para mim ser um idólatra, levantar um ídolo no coração, basta eu estar apegado com alguma coisa nesta terra. O que a palavra diz? Não ameis o mundo e nada que no mundo há. Não vos amoldeis ao mundo. Aos Efésios 4:22, a palavra, Deus usando o apóstolo Paulo aos Efésios, nos manda despir do velho homem e se revestir do novo. Então, os ídolos, olha só, inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, vil concupiscência, murelengo, impuro, não tem herança no reino de Deus. A oração do Pai Nosso: não nos deixe cair em tentação.
A tentação, ela existe para nós, não podemos ignorar que nós somos tentados. Por isso, não tem isso como uma reza, não. Mas nós temos que estar sempre fazendo essa oração que Jesus ensinou, sim. Não nos deixe cair em tentação, livrai-nos do mal. Todo dia. Não como uma reza, mas nós temos que orar. Livra-me, Senhor, da tentação. Livra-me, Senhor, da tentação. E a tentação hoje ela é alimentada pela inteligência artificial, pelo algoritmo. Você cobiça, deseja e toma. E vai te dando mais e mais e mais. Falando em tentação, não sobreveio a vocês tentação se não fosse comum aos homens. Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podeis suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Então, não tem essa ideia eu não aguento, estou fraco, sou fraco. Não, nós podemos vencer. Jesus venceu todas as tentações e nós venceremos. Mas os ídolos precisam estar pisados, derrubados. Nós já vamos ver com mais ênfase esses ídolos do coração. Vamos aqui para frente dar mais ênfase. Mas ainda sobre a tentação, jamais deverás dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, nós somos tentados pelas nossas próprias cobiças. Aí nós levantamos os ídolos no coração. E um ídolo de pé, aí não terás outros deuses diante de mim. Então, só para você entender, a avareza é idolatria. O que é idolatria, trocando por miúdo? O que é idolatria? Avareza. Avareza é idolatria. O que é avareza? Apego excessivo. Idolatria é substituição. É aquilo que você está afeiçoado, aquilo que substitui Deus no seu dia a dia. Aquilo que você está apegado. É o ídolo que está de pé no seu coração. Vamos falar agora, eu destaquei aqui, alguns ídolos que podem estar de pé no nosso coração. Eu vou citar os principais. Sexo. Se você pensa em sexo o dia todo, o tempo todo, esse ídolo está de pé porque você está alimentando ele com pornografia, com fotos sensuais de mulheres. Você está na página da rede social, passa uma mulher
certamente indecente. Então você para ver as fotos, para se deliciar, para comer com os olhos, para alimentar sua carne. Então, esse ídolo do sexo está de pé. Você vê que no passado, os ídolos, os deuses, era só um pretexto para justificar a baixaria, a deusa do sexo, deusa da fertilidade, só para justificar o pecado, a prostituição, a impureza. Se você, meu jovem, está apegado, namorando, beijando na boca, passando a mão, muitos jovens estão praticando, fazendo sexo oral, anal, e diz o maligno nos seus ouvidos que a moça, a menina, ela faz sexo oral, anal e continua virgem. E o diabo consegue enganar a muitos. Sexo é sexo, sexo é pecado. O que é lascívia? Desfrutar de uma moça, ou a moça desfrutar do rapaz, sem estarem casados. Isso é lascívia. Beijar na boca, passar a mão, é lascívia, é pecado. Então o ídolo, em muitos jovens, do sexo, dos prazeres, ao nosso cérebro, satisfação e prazer. Essa é a busca constante. Aí Jesus vem, negue-se, pois, a si mesmo. O apóstolo Paulo vem, como eu já citei, despir, ficar pelado, derruba o velho homem, não deixa ele levantar e se reveste do novo. Aos Efésios 3:6 nos traz a ideia da guerra que nós estamos contra o mal, contra a tentação, e nós precisamos vencer. Então, um dos ídolos terríveis é o sexo. É nessa área sexual. A prostituição, pornografia, a sensualidade. As mulheres querem mostrar e os homens querem ver. Os olhos não se cansam de ver. Os ouvidos não se cansam de ouvir. Então, se você está alimentando muito a sua carne, buscando prazer, assim, fora do teu casamento, fora da tua esposa, tem muitos homens que o diabo até enganou ele. Ele acha que precisa de uma cena, para poder ter prazer com a esposa. É mentira do maligno. Você não precisa ver pornografia, não precisa de nada para ter prazer com a sua esposa. Deus fez o prazer natural. O homem de Deus não vive a semana toda, não, pensando em sexo, alimentando pornografia. Não pode ver uma mulher na rua. Olha o que Jesus disse: se olhar com a intenção impura, no coração já adulterou. Então, quando você pega uma foto de uma mulher e para e fica, e daqui a pouco abre o álbum dela para ver, porque viu que ela está sensualizada, sensualizando. Sei qual a expressão mais certa. Aí você abre o álbum e fica lá comendo a mulher com os olhos.
E não pensa você, minha irmã, que vai escapar, não. Porque o homem está vendo e você está mostrando. Você está indecente, imoral. A mulher, o amor, ele não se porta com indecência. Então, a mulher que ama o Senhor, que ama o seu marido, que ama sua família, ela não se porta com indecência. Ela não quer se dar a ser comida pelos olhos alheios. E a mulher também. Ela não escapa dessa... A mulher está vendo, está se alimentando de novelas, de séries, cobiçando os atores. Sabe que mulher não cobiça? Não come com os olhos, não peca. Peca. E muito. Então, o ídolo do sexo, ele está levantado em muitos corações. Que não pode ver um rabo de saia. E as mulheres se alimentam nas novelas. Filmes, séries, tanto mulheres quanto homens. E qual é o próximo ídolo do coração? Bebidas. Bebidas. A busca do cérebro, satisfação e prazer. Ídolo do coração, bebida. Você vê a desgraça que uma bebida faz. Fez com Noé, a sua família. Pastor, mas Noé era inocente. Ele não sabia que o vinho, que a uva fermentada causaria aquela situação. Pois é, mas imagina, se Noé era inocente, causou essa desgraça que está até hoje. Uma semente amaldiçoada, que foi a semente de Cã. Alguns dizem que é a África. Está lá os descendentes de Cã. E tem homens de Deus, muitos homens, mulheres, com esse ídolo do coração levantado, precisa de beber para ter prazer. Busca por prazer e satisfação na bebida. E ainda usa a Bíblia como pretexto, dá um pouquinho de vinho, Provérbios, aos amargurados de espírito. Crente amargurado de espírito, a ponto de ter que encher a cara. O ídolo do álcool, da bebida, está de pé. E você precisa deitá-lo, pisar nele. Você não precisa beber nada. Tanta gente que a gente conhece que começou com uma dose de vinho, uma dose. Fora que não faz bem, faz é mal. O que faz bem é a uva, é o caroço da uva, faz muito bem para a saúde. Mas o álcool, você conhece alguém, começou com uma dose, daqui a pouco uma garrafa, daqui a pouco o álcool já está correndo no sangue, virou um alcoólatra. Tem muitos, porque não pisaram no ídolo do coração. Bebida nenhuma, satisfação nenhuma em bebida o crente deve ter. Cuidado. Essa lição é muito séria. A bebida
Crente, não vos embriagueis com o vinho que há contenda. Não pode. Estejais, pois, sóbrio. O diabo vive ao vosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Um abismo chama outro abismo, diz o livro dos Salmos. Cuidado. Um abismo chama outro abismo. Cuidado. É perigoso. A bebida está de pé aí, no seu coração, você tem prazer em alguma bebida? Derruba esse ídolo. Porque se você não derrubar, não pisar nele, ele vai te derrubar. Diz um ditado, aquilo que você não domina vai te dominar. O outro ídolo, drogas. Tudo isso que eu estou falando, sexo, bebida, droga, isso gera dopamina. O que é dopamina? É prazer. É o que o nosso cérebro busca constantemente por prazer e satisfação. Tudo que tem graça para mim, que alimenta minha carne nesse mundo, me tira a graça de Deus. Falar em drogas, não é cocaína, maconha, crack, não é só. Hoje nós temos tanta droga. Olha só o que o Ministério da Saúde define. Droga é toda e qualquer substância natural ou sintética que é introduzida no organismo, modifica suas funções. As drogas naturais são obtidas através de determinadas plantas, de animais e de alguns minerais. Essa droga, tem alguma droga na sua vida? O ídolo da droga, tem crente que fuma maconha. Fuma. Porque não se alimenta, não se enche do Espírito Santo. Que o Espírito Santo, ele gera paz, gozo, prazer e satisfação. Como se alimentar do Espírito Santo? Cantando, salmodiando. O apóstolo Paulo ensina, enchei-vos do Espírito Santo, com cânticos espirituais, salmos. Mas se o ídolo da bebida, das drogas, do sexo, estiver de pé, o Espírito Santo quer dizer separado. Ou você tem Deus, ou tem esses ídolos levantados, ou você se alimenta de Deus, ou desses prazeres momentâneos, banais. Amados, por isso que eu falei, droga não se define em maconha, cocaína e crack, não. Nós temos milhares de formas de droga. Nós comemos droga. Se não vigiarmos, bebemos droga. Dizem que 1/3 da nossa alimentação está drogada.
alimentos industrializados, a droga está na comida. Estamos sendo alertados, avisados, e a Bíblia diz que aquele que não se dá por avisado, tolo, não se dá por avisado, ele passa e sofre a pena, o dano, as consequências. E nessa busca por prazer, nós vamos destruindo o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Aí depois vai para a igreja, ouvir a voz de Deus. Vai ouvir? Deus vai responder segundo os ídolos, a multidão de ídolos do nosso coração. A droga está na alimentação. Você está se drogando. Você só come por gosto, cheiro, por prazer. Não podemos comer só o gostoso. São os industrializados, são preparados, sabor. Eita! Aí a indústria prepara os alimentos para nos drogar, e a outra indústria farmacêutica prepara o remédio. E assim eles vão se alimentando. E nós, por não vigiarmos, vamos alimentando as indústrias. Nós estamos alimentando a indústria. Então não coma gosto, prazer, cheiro, satisfação. Cuidado ao alimentar a sua carne. Negue-se, pois, a si. Negue a sua carne. Negue os desejos, negue as tentações, a tentação de comer hoje. Amados, Deus está te despertando. A tentação pela comida hoje é um perigo. É um perigo, está matando muita gente. Câncer no intestino nunca esteve tão em alta como está hoje. E outros. Então, drogas é um tema abrangente. A gente falaria aqui o tempo todo sobre isso. Tantas drogas que a gente come, você ouve, entra aqui e sai aqui. Só como se for gostoso, se tiver prazer, se tiver satisfação. Você tem muito prazer em comer? A Bíblia diz que glutonaria é pecado, comer demais é pecado. Nós temos que comer para nutrir só. Não temos que comer igual os porcos para encher. A busca por prazer e satisfação. Cuidado. Negue-se, pois, a si mesmo. Negue-se, pois, a si mesmo. Cuidado com as drogas. Então, amados, são 3 ídolos que nós destacamos aqui, mas tem muito mais. Mas esses são muito abrangentes. Sexo, bebidas e drogas. Armas de Satanás para derrubar o homem. O homem sendo dominado por aquilo que Deus criou para ele dominar, para ele governar. Mas aí vão sentar
na igreja, diante do pastor, diante do profeta, com esses ídolos e outros levantados, Deus vai responder segundo a multidão dos seus ídolos. Versículo 6. Portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e deixe os vossos ídolos e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Deus está dando conselho para eles, mas já estava dito, eles não vão ouvir. Hoje nós temos a oportunidade de se converter, mudar de direção, amar. Aqui eles já estavam no cativeiro, que é o juízo de Deus que vai vir sobre Jerusalém, inevitavelmente. São 4 castigos que viriam da parte de Deus. Hoje, você e eu, nós temos a condição de derrubar todos esses ídolos e amar a Deus acima de todas as coisas. Depois que vir o juízo, aí não adianta chorar, não adianta espernear. Aí vai consultar o Senhor no cativeiro, vai passar pelo juízo, aquilo que foi determinado por Deus. Então a mensagem, arrependei-vos e convertei-vos, é hoje. Derruba todos os ídolos do seu coração, pisa neles, mortificai a vossa carne, fazei morrer o velho homem, despir do velho homem revestido novo. É isso que diz a palavra de Deus. Na sequência, Deus fala sobre o juízo, e no versículo 14 e o 20, Deus fala assim: ainda que estivesse no meio dela, da cidade, esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas sua vida. No versículo 20, Deus volta a repetir que eles não livrariam nem seus filhos, nem filho, nem filha, tão somente livrariam a sua própria vida pela sua justiça. Porque o juízo já estava determinado. Então nós precisamos se arrepender e se converter antes do juízo. Depois que o juízo vir, aí é tarde demais. E fechando o texto, restarei alguns remanescentes que talvez eles conseguiriam chegar lá no cativeiro, onde estava o povo lá com o profeta Ezequiel. Eles ficariam consolados de ver quão mal, quão abomináveis eram esses homens. E eles diriam: quando virem como estão maus, vocês se convencerão e ficarão sabendo que houve motivo justo. Tudo que fiz, eu, o Senhor, Deus, falei. Então isso justificaria o juízo de Deus. Se hoje ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Aquele abraço, até o próximo capítulo. Deus abençoe a todos.